Seja bem-vindo ao canal GVT. Eu sou o Jorge Fonseca e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como chegar até aqui no alto da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar esse caminho desde lá de baixo até aqui em cima, mostrando por onde começa a trilha e também as principais dificuldades. Você que tem vontade de conhecer aqui a Pedra da Gávea, pode vir e desfrutar dessa vista maravilhosa, mas também quem não tem possibilidade de subir pode me acompanhar em mais esse passeio do canal GVT. Aqui no canal GVT você encontra outros passeios aqui na cidade do Rio e também em outros estados do Brasil e em breve em outros países. Então, se você é novo aqui no canal GVT, você já se inscreve e aproveita para ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí e desfrutar desses ótimos passeios. Também coloca aqui nos comentários quais suas dúvidas sobre esse ponto turístico maravilhoso, se você teria coragem ou vontade de vir até aqui. E não esquece de deixar aquele seu like, porque depois de uma subida dessas, acho que pelo menos um like aí esse vídeo merece para poder dar uma guinada aí no meu trabalho. Então, vamos comigo nesse passeio subindo até o alto da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro! A Pedra da Gávea está dentro da Floresta Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. O parque tem várias entradas e muitas trilhas e atrações, mas para chegar em um dos pontos mais famosos, que é a Pedra da Gávea, e também na Pedra do Raio, onde nós vamos hoje, é necessário utilizar a entrada que está na Barra da Tijuca. A trilha da Pedra da Gávea começa no final da Estrada Sorimã, que está dentro de um condomínio, mas a entrada é livre. Eu optei por chegar até aqui de Uber, mas você pode ir de metrô, que a estação Jardim Oceânico Barra da Tijuca está a 2,5 km da entrada do parque.
da cachoeira. De 1 km, 200 metros mais ou menos, subindo, e aqui a gente dá de cara com um paredão que parece que foi coberto por um tapete verde, tão lindo. Olha que coisa interessante que é a natureza. Um paredão, tem algumas bromélias ali, mas ele foi todo pintado de verde pelo limo, né, pelo lodo. E aqui parece que choveu e houve um derrube aqui dessa árvore, uma queda de árvore. Mas olha esse paredão cheio de bromélias. É muita umidade que tem aqui. Eu tô todo suado, né? E essa parte é assim, é subida de trilha, você não precisa se agarrar em nada, mãozinha limpa e muito suor. Aqui tem até uma escadinha, as pessoas vão construindo aqui, com o passar do tempo, alguns caminhos para facilitar. Mas tem outros que não tem jeito, tem que encarar as pedras, encarar a escaladinha, e a gente está indo para lá. Mais uma parte aqui de escadaria. E vamos que vamos. Tem muita trilha caminhando e muita trilha de escadaria. A maioria dos vídeos do YouTube cortam essa parte para não desanimar, porque é uma subida e tanto, mas recompensa. Olha essa vista no meio da selva, da floresta da Tijuca. Muita gente não sabe, mas essa floresta, ela foi feita pelas mãos humanas. Pois é, a gente vê essa exuberância aqui. E foi tudo replantado, porque antes tinha plantação de chá aqui pra cima, tinha fazendas. Ainda continuam as casas antigas, mas a verdade é que a floresta ela foi toda reflorestada. Alguns trechos ainda tem muitas favelas. E eu acho que é um projeto que poderia recomeçar 200 anos depois, mas 200 anos atrás o trabalho foi bem feito e hoje a gente tem essa exuberância toda. Agora a gente já está aqui num trecho que tem um pouquinho de dificuldade para quem tem medo de altura, né? Que é passar pelos galhos das árvores aqui, ó. Tem que andar pela gretinha e subir pelo galho da árvore. E não é muito fácil, porque se tu cai, filho, é lá pra baixo. Ó, sobe por aqui
vem se apoiando nas raízes. Tampouco é tão difícil, mas é um trechinho que já mostra um pouco da dificuldade da subida. E vamos que vamos, ó. Ali tem a continuação da escada, mas eu vou por aqui por cima, que eu já sou meio nativo. Já saio escalando o resto do caminho. Aqui tem algumas áreas em recuperação, ó, porque as pessoas vão abrindo outros caminhos, mas é proibido fazer isso para não estragar mais ainda a floresta, né? Essa é a via principal e vamos que vamos. E agora a gente já está chegando diante do primeiro desafio maior assim. Esse é o primeiro, né? Que é para chegar na pedra do navio. Aqui tem uma pedrona careca e a gente tem que subir pela pedra mesmo. Ali tem um grauzinho de dificuldade. É uma escala-trilha, não sei como eles falam. Escalaminhada. Uma escalada com caminhada. E a gente vem aqui pela pedra mesmo. O ideal é conseguir um jeito de se segurar em alguma vegetação, mas ali tem uma cordinha que dá pra segurar e subir. Eu não vou poder subir com uma mão só, então eu gravo lá de cima. Agora já consegui subir esse trechinho e a gente vai dar de cara com o caminho que é da pedra do navio. Uma das atrações que é a pedra do navio e é uma pedra espetacular. Tem uns 2 metros de altura mais ou menos esse vão aqui embaixo e a gente precisa passar por baixo. É uma pena que tem esse monte de inscrição rupestre aí, essas pinturas rudimentares dos neandertais atuais do século XXI, mas o mais legal de tudo, o pessoal coloca essas madeirinhas aqui, como se fosse para manter a pedra aí no lugar, mas o que na verdade mantém realmente as pedras no lugar não são essas madeirinhas, senão as árvores, né? As árvores são exatamente os apoios das pedras aí. E agora aqui tem um trecho que é a subida por cima das pedras, que também não é tão simples não. Eu achei até um pouco mais cansativo do que a própria carrasqueira em si. Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da Barra da Tijuca, que tá aqui atrás, ó. Tem uma vista linda, panorâmica, antes de continuar a subidona. Aqui dá pra gente ver num cantinho aqui com uma vista exuberante. Olha essa pedra aqui, ó. Caramba, hoje o dia tá muito lindo. Tomara que a GoPro consiga focar lá embaixo, porque a imagem fica branca aí. Agora sim. Olha que legal a vista da Praia da Barra. Mas isso não é nada. Lá em cima a visão é muito mais privilegiada. Então vamos continuar a subida. Aqui a gente tem aquela parte da subida que é por baixo não, por cima das pedras. Quando chove, com certeza aqui vira um rio, e é por isso que não tem terra e tem um pouco de vegetação, que é o que segura as pedras no lugar delas. Mas não tem outro caminho, a gente tem que ir escalando esses pedregulhos enormes e passando aqui por baixo de algumas partes. É até um pouco claustrofóbico, mas não é tão claustrofóbico assim. Tem mais lugares para quem tem medo de altura do que para quem tem realmente um problema com claustrofobia. Aqui tem um grupão já descendo. Como eu disse, descer aqui não é tão simples. E a galera vem com os guias também, que trazem eles e podem chegar lá em cima com mais segurança. Bom dia.
Aí tem uma nascente aqui. Uma nascente aqui. Que é justamente como eu falei da água que vem descendo. O pessoal já passou, eu dei uma pausa. O pessoal já tá lá embaixo. Eles vieram aqui de madrugada. Mas os horários do parque são de 8 às 5 da tarde. Você que não tem experiência, por favor, venha dentro do horário previsto, se registre na entrada, porque a subida aqui não é brincadeira. Mas são experiências diferentes e eles já estão descendo, mesmo sendo cedinho da manhã, e eu vou continuar aqui. Não dá pra ficar com a câmera na mão. É muito lindo subir isso aqui. Aqui dá pra ir seguindo as trilhas, porque a gente vai encontrando nas árvores as marcas de mão suja das pessoas que vieram se agarrando pelo caminho, tanto na subida como na descida. Tem algumas marcas que a gente fala, mas gente, como é que a pessoa passou por ali? Tem aquela marca que alguém passou ali. Não dá pra entender. Na volta, a gente vê que é o melhor caminho pra descer. É por onde a gente achava impossível passar na subida. Isso é muito interessante. Vencido mais uma dificuldade. Foi essa parte das pedras. Agora vem um pouquinho mais de trilha. E daqui a pouco tem mais dificuldade lá na frente. Tem uma partezinha aqui que tem uma pequena descida. E aí chega até a dar uma desanimada. Você fala, mas por que tá descendo? Depois de ter subido tudo isso. Mas no final das contas a gente desce pouca coisa. É porque não dá pra ver do início da descida. Pra depois subir de novo, porque já ali na frente tá chegando algumas das atrações, como o paredão e a famosa temida carrasqueira. Vamos lá, tem mais galhos de árvore aqui. Os galhos facilitam muito a nossa vida. E mais trilha. Uma das coisas que impressionam aqui no caminho é justamente, por exemplo, essa árvore aqui, que deve ter aí fácil uns 10 metros de altura, e ela simplesmente caiu com a erosão aqui do solo, principalmente porque tem esses caminhos aqui, as pessoas vão criando esses caminhos. Ó, ali tem uma árvore enorme e ela tá na beira do caminho, e essa aqui ela caiu inteira, ela soltou, porque essa terra não é muito profunda, ela tem pedra embaixo, e a árvore não se agarra na pedra, né? Então aqui, ó, algumas raízes quebraram, ficou o buraco da pedra e, desculpa, o buraco da árvore. E aqui tiveram que fazer um novo caminho para poder subir, porque o caminho que era anterior, ó, tem esse quebradão aqui também de outra parte de árvore também quebrada. Aqui, quando chove, a água vem com força e sai destruindo tudo, mas eu não vou dar muito spoiler não. Essa é só uma das curiosidades que você vai ver aqui nessa floresta espetacular. Mas quem não consegue subir, pelo menos pode ter aí um gostinho através dos meus vídeos. Vamos que vamos em mais esse passeio do canal GVT. Fica comigo! E agora a nossa primeira vista aqui da Zona Sul. Na verdade, daqui dá pra ver a parte dos morros. A Pedra Bonita, de onde o pessoal pula de asa delta. O Alto da Boa Vista. Ali já tem alguém já de parapente. E olha que vista maravilhosa. O Sumaré lá ao fundo, que são as montanhas que tem as torres de televisão. Aqui no canal GVT eu tenho um vídeo que mostra as escolas de samba, os carros alegóricos. No finalzinho eu mostro o Morro do Sumaré. Dá uma olhadinha lá, assim você vai ter ideia do outro lado que eu tô da cidade. E vamos que vamos, porque ainda tem muita coisa linda pra mostrar pra vocês. E ó, aqui a gente vai subir até lá. Claro que os caras estão de rapel, não sei nem se vai dar pra ver aí no vídeo. Tem um pessoal já escalando a pedra, mas eu vou até lá em cima e mostrar esse panorama pra vocês. A trilha continua por aqui. Ela vai ficando mais fechada, no meio do mato.
e vai aumentando um pouco o grau de dificuldade. Vamos que vamos. Agora já cheguei num ponto aqui que a galera para tirar uma das fotos icônicas aqui, que é a parte do paredão. Não vou dar spoiler não, mas olha essa vista lá atrás. É muito alto e muito lindo. E lógico que tem que rolar a fotinha ali na pedra do paredão, então eu vou pra lá agora pra poder fazer mais isso também. Cara, que lindo. Então vamos lá chegar no paredão para poder mostrar essa foto maneira que é daqui de cima. Uau! Eu tô bem na beirada do precipício aqui. Uau. E é uma imagem muito foda. Olha isso. Pena que eu tô com o sol contra. Não vai ficar legal essa imagem, mas só de ter ideia de onde eu tô, olha que doideira. E depois da foto do paredão vem a temida carrasqueira, que é mais um paredão aqui, ó, que a gente tem que subir. Mas na primeira vez que eu vim aqui eu me assustei bastante, porque eu achei que a gente subia esse paredão até lá no topo, mas na verdade é um trecho que não é tão pequeno, mas também não é tão grande. E aqui você vai ver, depois de ter subido isso tudo difícil aqui, tem gente vendendo Guaravita, tem TNT e também eles ficam aqui com as cordas para ajudar quem precisa de auxílio para subir o paredão. Aqui é a parte que muita gente fica porque não acha que vale a pena o esforço se não tiver uma vista. Hoje tem uma vista maravilhosa até aqui da parte da carrasqueira. Olha isso, que vista impressionante. Aqui a gente tem o maciço da Tijuca, né, que é essa montanha, e lá para trás ao fundo a Serra do Mendanha, que é outra serra. O Rio de Janeiro está entre morros, né, e essa zona da Barra da Tijuca, que é onde poderia ter sido construída a capital do Brasil, porque essa área totalmente era livre, na época era vazio, não tinha nada, nos anos 70 aí, mas agora tem uma cidade nova, linda, totalmente diferente do que era o Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca. Aqui a gente tem uma mistura aí de muitas casas, favela, condomínios de luxo, shopping, só nessa avenida que você vê principal tem um monte de shopping. E essa praia que é uma das mais extensas aqui do Rio, com vários quilômetros de mar aberto. Lá ao fundo também tem Grumari e o Recreio dos Bandeirantes. Então essa é a parte. Vale a pena você olhar no site, tem um site com umas câmeras, e as câmeras mostram a Praia da Barra. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você está vendo aí um pouco das imagens, que ele está mostrando justamente aqui em cima, quando o site dá o zoom na imagem, mostra justamente a parte da pedra, é onde eu tô agora, que você está vendo aí. E essa imagem dá para você ter ideia se aqui em cima está aberto ou fechado, porque a cidade pode estar totalmente aberto o clima lá embaixo, mas chegando aqui em cima você vai encontrar fechado, não vai conseguir enxergar nada, como da primeira vez que eu vim aqui não dava para ver nada dessa vista, por isso eu tô aqui embasbacado. Mas vamos para o desafio principal para chegar lá na vista do alto. Ainda tem mais uns pequenos desafios lá em cima, mas o principal é esse aqui, que é o que se chama de carrasqueira. Muita gente consegue subir aqui pela direita sozinho e vai embora. Eu mesmo já subi aqui sozinho. Da primeira vez que eu vim aqui, eu vim com guia. Na verdade, eu vim com a minha guia, e ela que veio me guiando, mas tem que deixar claro, porque tem uns guias aqui que fazem trabalho profissional, e a minha guia não é profissional, ela é minha guia espiritual e guia de vida, que é a minha mãe, que veio comigo, ela que me incentivou, e também ela que falou, não, vamos subir essa porra aí desse jeito mesmo. Então nós vamos subir no braço mesmo, sem ajuda de corda, porque nós somos fodas. Então vamos embora para mais esse desafio, subir a carrasqueira. Ó, nós aqui na metade da carrasqueira. Tá difícil?
Vamos subir. Vamos lá pra cima. Lá na pedra. Pena que o sol pega ao contrário, ó. Mas aqui atrás dá pra ver a Barra da Tijuca. Nós já estamos aqui, eu acho que a quase 800 metros de altitude. Porque são 840 e tanto. E não falta tanto assim pra chegar lá em cima. Vamos vencer essa carrasqueira. Essa aqui é a subida. E aqui em cima fica os caras pra ajudar quem precisar subir. Tem gente que vem sem guia, mas chega ali embaixo, pode ter a ajudinha aqui, a mão santa dos caras que fazem essa subida pra você com segurança. Eu ainda vou lá pra cima no alto da pedra. Tô esperando a subida da minha guia. Aqui tem mais um caminhozinho, mais um exemplo de trilhas fechadas ali, porque dá uma chovida e aí eles colocam ali para fechar a trilha, para evitar o pessoal ir abrindo trilhas novas. E depois da carrasqueira ainda tem mais um pouquinho de trilha aqui com pedras, com uns caminhos mais fechados e a floresta se fecha de novo. E é fantástico esse tipo de floresta assim, nessa altitude. E aqui tem uma parada muito legal, que o pessoal coloca as madeirinhas aí embaixo da pedra, com as pinturas rupestres dos neandertais atuais. Mas as madeirinhas aqui são para sustentar a pedra, simbolicamente, né? É como aqueles monolitos de pedra que o pessoal vai colocando uma em cima da outra. Aqui o pessoal coloca a madeirinha e se torna algo representativo. Aqui na greta também, olha que legal, também tem algumas madeirinhas aí e virou uma atração meio que turística. E bom, tem que subir um pouquinho mais ainda. Agora aqui tem mais um desafio. Subindo essas pedras a gente vai encontrar mais um paredão aqui, só que com umas raízes de árvore. Então o desafio é ir trepando pelas raízes de árvore até chegar lá em cima. Mas olha que lindo aqui a natureza. Um monte de gente encontrou animais pelo caminho. Eu só encontrei uma teia de aranha linda. Olha o tamanho dessa teia de aranha, pequenininha. Mas não encontrei animais, não tive sorte. Os outros youtubers tiveram aí vários animais pelo caminho. E eu vou agora subir essa parte dos troncos de árvore, que não é muito fácil, mas pelo menos dá pra ter um apoio com as mãos e ir subindo. É muito bonito, muito legal. Estamos quase lá. E tá aí, ó, muita gente fala da carrasqueira, mas pouca gente fala da escorregadeira. Esse nome sou eu que tô dando, porque essa parte aqui não tem como, você precisa sujar suas mãos. E se você é Mauricinho, agora chega aqui em cima sujinho, porque essa parte aqui escorrega bastante. E tem que tomar bastante cuidado, porque o calçado que você vem, ele pode ajudar a escorregar. É uma parte muito úmida. Aqui fica bastante úmido porque é uma floresta fechada e a gente está numa altitude, e o Rio de Janeiro é uma cidade quente e úmida, então é uma área que está sempre molhada, é nascente, né? Principalmente se chover. Então as escorregadas aqui são, ó, fatais, ó. Pelo menos uma ralada você vai levar e vai aí sair com um pouquinho de sangue. Então muito cuidado com essa parte da subida.
Espetacular, os turistas estão todos lá. Dia desses eu vim aqui em cima e tinha umas 40 pessoas aqui. Nenhuma veio aqui onde eu tô vindo agora. É uma exclusividade. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês mais um restinho da dificuldade que tem para chegar na Pedra do Raio. Porque também o objetivo da minha mãe era tirar uma foto lá na Pedra do Raio e eu preciso cumprir esse objetivo dela, né? Olha que linda a imagem, o panorama aqui de cima. Tem que subir um pouquinho mais, depois sobe, desce, mais escalada, mais pedra. E aí vamos chegar lá naquela pontinha. Aquela ponta é o objetivo da Pedra do Raio. Segundo a lenda, aquela pedra ali em cima está quebrada em 3 partes. Foi quebrada por um raio. É possível disso ter acontecido porque a água pode ter infiltrado. E com o raio, a energia rachou e separou a pedra. E essa árvore exuberante que pode ser enxergada lá de baixo, porque ela é a única árvore grande aqui de cima do cume. Aqui em cima só tem uma árvore que é a mais imponente vista lá de baixo. Tem aqui uma fenda que tem uma vista espetacular também. Agora eu vou ter que descer aqui, novamente não vou poder gravar, porque eu vou descer nessa parte aqui que tem uma corrente para ajudar e um paredão com a Zona Oeste lá embaixo. Lá de baixo eu continuo o vídeo para vocês. Agora, aqui no meiozinho, na meiuca onde a árvore nasceu, tem uma vista esplendorosa dessa gretinha aqui, ó, entre as pedras. Olha que espetáculo assustador. Aqui os guias não trazem, porque realmente é o desfiladeiro. É uma grande garganta que tem aqui. É assustador. Ainda aqui no pé da árvore, um dos motivos para os guias não trazerem a galera aqui, ó, é esse pedrão aqui que tem que subir também na raça. Minha guia já tá lá em cima. E não é muito simples não, mas é um pedrão maneiro. Aqui novamente estou embaixo da árvore. Tá uma delícia. Olha esse ângulo que dá pra ver a cidade lá embaixo. E passado esse pedrão aqui, ó, acabou. Agora a gente já tá quase no pico da Pedra da Gávea. Então, o último matinho aqui pra subir. E a gente vai vencer esse desafio total. Então, você que entrou nesse vídeo pra saber como era a Pedra do Raio, ó, ali do outro lado, a descidinha com a corrente, e aqui finalmente as últimas pedras a serem vencidas. E estamos a 444 metros, se eu não me engano. Desculpa, 844 metros. Ó, vamos dar a volta por aqui na pedrinha do raio, com uma vista 360 graus do Rio de Janeiro. É isso aí. Aqui não tem mais nada em volta, ó. Que maravilha. Se você vem aqui, você tem que fazer isso. É vir até no final da trilha, na vista mais alta. Olha que legal, aqui do lado de cá o Parque da Tijuca completo. Ali já tem o pessoal com mochila. Você acha que é o primeiro a chegar? Que nada, sempre vai ter alguém que chegou antes. Ai, ai. E lá, ó, o pessoal turista fica nessa pontinha aqui, ó. Eles estão aqui nessa pontinha. Ali, como eu mostrei, tá os dois irmãos, Vidigal, do lado de cá a Rocinha. Aqui o Pão de Açúcar, aqui o Cristo Redentor. Toda essa zona aqui é a Floresta da Tijuca, aqui atrás está Niterói. Pro lado de cá, nós temos toda a Floresta da Tijuca, os bairros da Zona Norte aqui atrás. E aqui embaixo, a parte do Joá, a parte de alguns bairros
da Barra também, Itaiangá, um clube de golfe. A praia da Barra da Tijuca, Rio Grumari ao fundo. O maciço do outro lado e no meio também Jacarepaguá. Agora tá ficando um pouco nevoado aí, parece que é bastante poluição também, a maioria poluição e umidade. E aí está a Pedra da Gávea. Na verdade está a Pedra do Raio, que é a pedra que, segundo informações, teve um raio aí que estragou a pedra, quebrou ela no meio. Daqui também dá para tirar fotos homéricas. Ó, dá para ver que o ângulo é bem legal. E a pedra é muito interessante porque ela tem esse pedação aí, ó, liso, né? E aqui tem mais dois pedaços, que são pedaços de pedra que provavelmente estavam encostados ali. Inclusive aquela pontinha ali tá lá do outro lado. Eu vou subir para poder mostrar para vocês aqui de cima dessa aqui como é que é. E bom, aqui estou em cima da Pedra do Raio. Ali a pontinha, que é o ponto, um dos pontos mais altos da cidade do Rio de Janeiro. Tô aqui, olha, encostando meu dedinho. E aqui estão as outras duas pontas da pedra. Ali já tem mais gente descendo ali com o rapel. E eu tenho essa vista muito espetacular, muito maravilhosa da cidade. E aí, o que você achou desse nosso passeio subindo aqui na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro? Coloca aqui nos comentários quais foram suas impressões sobre esse passeio, sobre essa subida. Se você teria coragem, se você tem vontade de conhecer aqui e chegar até aqui em cima um dia para ver essa maravilha. Não se esquece de deixar aquele joinha para poder fazer esse vídeo subir aí no YouTube e a galera me descobrir e conhecer mais um pouquinho do meu trabalho. E também, se você ainda não é inscrito e chegou no canal GVT para poder ver essa maravilha toda, aprendeu como sobe aqui em cima, tomou coragem de subir porque estava aí na dúvida, pegou alguns vídeos como eu, porque eu também entrei aí em alguns vídeos antes de subir aqui para poder pegar algumas dicas. Então você pode dar aquela forcinha no meu trabalho e já se inscrever no canal GVT, porque aqui você vai ter ótimos passeios, não só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo. Dá uma olhadinha nas playlists que tem outros vídeos lá que você também pode desfrutar, tanto aqui no Rio de Janeiro, como na Bahia. Aqui no Rio tem vídeos que eu vou andando de bicicleta desde o aterro do Flamengo e do Leme até o Pontal, então não perde. Então muito obrigado por ter me acompanhado em mais esse vídeo aqui do canal GVT e até o próximo!